Pontos nos Is é o novo programa de entrevistas do jornal Hipersuper, que nasce numa altura em que o jornal está a assinalar os 25 anos de atividade. O nosso primeiro convidado é o Dr. Amândio Santos, presidente da Portugal Foods. Foi durante mais de 18 anos CEO da Derovo. A Portugal Foods, para fazer um pequeno enquadramento, é a marca umbrella do setor agroalimentar português. Nasceu nos finais de 2008. Hoje reúne mais de 100 associados e é responsável por 10% das exportações totais, portanto, do setor e 20% do volume de negócios. Dr. Amândio, começava por lhe perguntar quais são precisamente os planos da Portugal Foods para dinamizar as exportações do setor agroalimentar no próximo ano. Obrigado pelo convite. É uma honra ser o primeiro entrevistado deste programa Pontos nos Is do Hipersuper. Acredito que é uma ferramenta útil também para promover o agroalimentar e que encaixa claramente na nossa estratégia. Aquilo que a Portugal Foods pretende para o futuro é dar consistência a uma dinâmica que se iniciou nos últimos 5 anos, claramente em 2009, e que nos últimos 3 tem tido uma aposta fundamental na promoção externa da marca Portugal. Nós entendemos que Portugal é efetivamente um país produtor por excelência e que tem que acreditar que a sua marca dinamiza as empresas individualmente numa estratégia coletiva de promoção do agroalimentar, da tecnologia, da inovação e da transferência de conhecimento entre as empresas e as universidades. Portanto, essa vai ser a nossa grande aposta para a continuidade da Portugal Foods. Que têm vindo precisamente a apostar desde o início, não é? Nas partilhas do conhecimento com as universidades, no lançamento de novos produtos, a aposta na inovação e a entrada em novos mercados. Era precisamente aí que queria perguntar-lhe, no próximo ano a estratégia passa por consolidar a presença dos produtos portugueses onde eles já estão à venda ou, pelo contrário, a aposta vai passar por novas geografias? Nós temos sempre novos horizontes e novos desafios no radar da Portugal Foods. Mas, acima de tudo, nós temos que estar onde, efetivamente, há oportunidades para as empresas, onde as empresas entendem que estão mais capazes de vencer nesses mercados, e a estratégia para 2015 passa por consolidar um conjunto de mercados onde temos vindo a apostar, mas também não deixar de olhar para novas geografias de uma forma muito seletiva. E refiro, por exemplo, a Coreia do Sul, que é um país onde nós queremos, porque consideramos que há condições para estarmos presentes e que a nossa produção pode e deve ter uma oportunidade naquele país. A presença dos produtos portugueses lá fora passa sobretudo pelas grandes cadeias de distribuição ou não? Hoje, de facto, a estrutura da venda está muito na distribuição moderna, no retail. E os nossos produtos são produtos de diferenciadores, são produtos, muitos deles, vistos como produtos gourmet, muitas das vezes, e, claro, é nesses pontos de venda que estão as oportunidades e é nesses pontos onde se encontra o nosso consumidor. Não podemos esquecer nunca aquilo que chamamos o mercado da saudade. E em cada português nós temos um embaixador do agroalimentar português e da gastronomia portuguesa e, portanto, eu diria que é muito no setor da distribuição, mas cada vez mais os produtos portugueses também se encontram no segmento HoReCa. E, portanto, olhemos para os vinhos, olhemos para os azeites e também é aí que nós queremos estar. Não apenas na distribuição moderna, não apenas no retail, mas também começar a chegar num ponto diferente que é claramente o HoReCa. Falou na Coreia do Sul. Penso que precisamente foi com a Coreia do Sul que fizeram uma parceria com o vosso congénere lá. Como é que funcionou essa parceria e que potencial é que existe para as empresas portuguesas? Na Portugal Foods nós entendemos que promover a marca e promover as exportações e alavancar claramente as possibilidades das empresas em exportar não é apenas vender produto. Nós não nos podemos esquecer que temos uma dimensão e um conhecimento adquirido nas universidades que tem que ser partilhado. E a Portugal Foods tem tentado e tem conseguido com êxito, e a parceria com a Foodpolis é um bom exemplo, em como muitas vezes vender transferência de tecnologia, vender conhecimento, pode permitir que a seguir se vendam produtos. E os sul-coreanos, que é um país com mais de 50 milhões de pessoas, que Portugal foi o primeiro
A primeira presença ocidental foi um português na Coreia do Sul, portanto também há ligações históricas importantes entre Portugal e a Coreia. Claramente percebeu que o atraso tecnológico da sua agricultura e da sua agroindústria necessitaria de uma relação com um parceiro ocidental. E identificou a Portugal Foods como um veículo importante para essa partilha de conhecimento e, portanto, o protocolo que assinámos, na presença do Sr. Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar e do Sr. Administrador da AICEP, pretende definir planos de ação que permitam que Portugal transfira tecnologia e, desta forma, as contrapartidas sejam a abertura das possibilidades de vender outros produtos, nomeadamente carnes e derivados, que hoje não é possível vender para a Coreia do Sul e que têm enorme potencial naquele mercado. Muito bem. Atualmente já temos produtos portugueses do setor em algumas cadeias de distribuição sul-coreanas? Ou não? Já existe presença de produtos portugueses na Coreia do Sul, mas que a Portugal Foods tenha um papel ativo nessa dinâmica não temos, mas acreditamos que o Plano de Ação para 2015, que passará por um primeiro momento de presença numa feira setorial em Seul, e claramente numa aposta com uma cadeia de retalho que nos permita promover os produtos portugueses numa dinâmica de semana promocional ou período promocional, de forma a consolidarmos a nossa presença naquele mercado. Como fazem, por exemplo, em Andorra, com uma cadeia com a qual estabeleceram uma parceria? A Andorra é uma experiência, é um exemplo, é uma experiência piloto num país muito próximo, onde existe uma comunidade de portugueses muito importante. Andorra tem cerca de 60 mil pessoas e 15% são portugueses. E, portanto, foi uma iniciativa com uma cadeia de supermercados, Merca Center, que nos permitiu, nos últimos 2 anos, perceber se Portugal tinha capacidade a montante de juntar empresas de vários setores numa negociação conjunta. De vários setores? De subsetores do agroalimentar. Okay. Nós consideramos o agroalimentar dividido em 18 subsetores. Okay. O vinho, azeite, as conservas, as carnes, o mel, portanto, são 18 subsetores. E era importante colocar estas empresas numa partilha de logística, numa partilha de negociação comercial, de forma a existir uma oferta única a uma cadeia de supermercados. E nos últimos 2 anos... E concertada. Em que as empresas estão num momento único a negociar conjuntamente com o comprador dos supermercados, e há uma seleção de empresas, porque do mesmo produto nós temos várias empresas com uma capacidade de oferta. Portanto, há que perceber qual delas é que responde, qual delas é que está mais bem preparada para responder às exigências do comprador. Esta iniciativa com a Merca Center é uma dinâmica menos exigente, porque falamos de uma cadeia de supermercados de pequena dimensão, mas permite-nos avaliar as variáveis que são necessárias nestas operações. E aquilo que desejamos, no próximo ano, em 2015, é fazer uma operação com um grande grupo de retalho internacional. E essencialmente um grupo que tenha presença em vários países. Que esteja em Portugal. Mas que ainda não está definido? Está a ser trabalhado, okay. Está a ser estruturado, e acreditamos que esse é um caminho que Portugal tem que fazer. Nós temos que ter capacidade de negociar com cadeias internacionais a venda de produtos portugueses de forma continuada. E essa é claramente uma das estratégias mais arrojadas que a Portugal Foods tem para 2015. Muito bem. E as empresas têm, Sr. Dr. massa crítica e produção suficiente para uma ação dessa envergadura? Essa questão é muito importante, porque nós todos somos conscientes que Portugal não é um país produtor de massas. A nossa dimensão individual das empresas muitas vezes não permite, de facto, atingir mercados de outra dimensão, de outro nível de exigência em termos de quantidade. É por isso que a Portugal Foods é diferente, porque a Portugal Foods tem tido a capacidade de mobilizar empresas do mesmo setor para partilha de sinergias. E somos conscientes que, se quisermos estar em mercados de grande dimensão, muitas empresas vão ter que partilhar produção conjuntamente para poder satisfazer as necessidades desse cliente. E aí os cadernos de encargos, as especificações, as regras têm que ser muito bem compreendidas
de forma a que aquele produto tenha capacidade para ficar nos lineares, não apenas durante a ação, mas após a ação. E sente que há abertura por parte das empresas portuguesas? Há muita abertura hoje. O país evoluiu imenso. Aquele conceito de andarmos de costas voltadas e cada um a pensar na sua quintinha, hoje todos somos conscientes que o mercado português é um mercado muito difícil, é um mercado pequeno para a dimensão que as empresas atingiram em termos das suas capacidades industriais e claramente sente-se que as empresas partilham estratégias, partilham objetivos e quando vamos lá para fora não somos concorrentes. Nós lá fora, os nossos concorrentes não é a empresa do lado, são os países que também têm objetivos nesses destinos para onde nós vamos. E, portanto, indiscutivelmente que o futuro do agroalimentar português na exportação passa por partilha e cooperação entre empresas do mesmo setor. Muito bem. Voltando a 2004, tiveram a maior participação de sempre conjunta no CIAL, através do Portugal Foods. Que balanço é que faz da iniciativa? Como é que correu e que oportunidades é que surgiram para as empresas portuguesas? Ouça, o CIAL 2014 foi o momento da marca Portugal no agroalimentar. Eu diria que quem passou no pavilhão onde estava Portugal percebeu que Portugal, de facto, é um produtor. Nós estivemos no CIAL Paris com uma força de marca que efetivamente corresponde àquilo que no estrangeiro pensam de nós. Lá fora sabem que Portugal faz bem. Quem nos conhece sabe que Portugal é uma boa alternativa. E o CIAL permitiu que quem nos visita percebesse que Portugal está mobilizado, que Portugal está a ganhar dimensão por esta força coletiva. Portanto, o primeiro objetivo que é possível fazer uma iniciativa no exterior com marca Portugal. Isso foi possível. Portugal esteve com 800 metros quadrados, com 60 empresas que representavam quase 1.000 milhões de faturação, quase 300 milhões de exportação. Isto é que é fundamental quando nós queremos alavancar um setor, demonstrando que Portugal existe como marca e como país produtor. Esse é o primeiro objetivo. Em termos de negócio, naturalmente, quando as empresas investem numa feira internacional, há negócios que se concretizam, muitas vezes reforçam-se relações com clientes já existentes. Ocasionalmente, neste tipo de feiras, aparecem novos clientes que fecham operações e o CIAL País permitiu isso. Nós, pela auscultação das empresas, apontamos para um volume de negócios na ordem do $1 milhão de euros naquela feira. Mas o importante foi que as empresas estabeleceram contactos com clientes de 34 países diferentes. Fazer isto em 4 dias é claramente um sinal de que uma das formas que Portugal tem de se apresentar no exterior é nos salões internacionais com projeção mundial, como é Paris. Lançaram também recentemente um canal de televisão, coincide também com esta aposta do Hiper Super no audiovisual. Perguntava-lhe como é que está a correr, e que balanço é que faz também desse projeto e o que é que pretendem fazer no futuro? A Portugal Foods TV foi, de facto, uma iniciativa que nós consideramos que seria importante, porque achamos que hoje o mundo digital é fundamental para comunicar. E nós queremos aproximar as empresas aos mercados. E nada melhor do que quem nos quer conhecer encontre o rosto de quem representa as empresas. Mais do que ir à internet e a qualquer site de uma empresa procurar um produto, nós entendemos que a Portugal Foods tinha que comunicar as suas empresas por aquilo que elas são e não por os produtos que têm. E a Portugal Foods TV é uma das formas de quem nos quer conhecer, com quem nós queremos comunicar, de sentirem que esta é a pessoa, este é o representante da empresa com quem eu vou contactar. Conhecer o rosto, no fundo, não é? É isso. E portanto, eu penso que esta vontade de comunicar desta forma vai ser muito usada por quem quer estar de maneira mais personalizada no mundo digital. E, portanto, também vós perceberam, também a Hiper Super percebeu, que há um mercado a conquistar desta forma tão personalizada. Portanto, o balanço é muito positivo.
as mensagens das empresas são muito assertivas, precisamos de dar um passo seguinte, que é legendar os vídeos em inglês, a língua comercial, mas naturalmente pelo número de visitas que temos identificada, sentimos e verificamos que quem nos consulta vai à Portugal Foods TV. É o diretório do site que tem mais visitas, portanto, e também é importante nós percebermos qual é o nível de procura que as empresas têm, o que também nos permite perceber quais são os produtos, quais são as empresas que estão a ser mais procuradas. Fizeram a cobertura do CIAL, portanto, das empresas que participaram convosco no CIAL. Qual foi o impacto depois das reportagens junto das vossas empresas, do vosso público-alvo? Eu acho que foi muito interessante perceber qual foi o impacto no CIAL das empresas com a Portugal Foods TV. E aquilo que nós sentimos foi que, de facto, começa a haver uma espinha dorsal de empresas exportadoras que querem cooperar entre si. Esta forma de entrevistar as empresas tem um impacto muito diferente de enviar um questionário às empresas. Porque o questionário é uma pergunta muitas vezes fechada. A Portugal Foods criou com as empresas no CIAL uma dinâmica de espaço aberto para aquilo que é a opinião das empresas sobre o evento, sobre a Portugal Foods, e a posteriori o que nós verificamos é que há uma satisfação em, na Portugal Foods TV, mostrarmos aquilo que foi a realidade das empresas. Porque as empresas muitas vezes não conseguem transmitir aos seus clientes, aos seus colaboradores, ao seu público interno e externo, aquilo que foi o CIAL Paris. Através da Portugal Foods TV, as empresas podem mostrar como foi o CIAL Paris. Portanto, é claramente uma ferramenta de muita força na comunicação. Fizeram também a segunda edição de uma ação promocional que se chama Sabor de Portugal, precisamente em parceria com a cadeia de Andorra que falámos, a Mercacenter. Tem ideia de quanto é que representa já as exportações portuguesas para Andorra? De 2013 para 2014, as exportações de Portugal para Andorra cresceram 11%. A ação deste ano tem um volume de faturação durante um mês de cerca de 250 mil euros. Numa cadeia de supermercados, com 10 supermercados, que é um escaparate para dois mercados importantes, o espanhol e o francês, essencialmente para o francês, e, portanto, nós acreditamos e nós auscultamos as empresas e as exportações vão crescer mais para Andorra porque se consolida o produto português, não apenas na comunidade de portugueses, mas também cada vez mais nos franceses e nos espanhóis, mais catalães. E, portanto, isto é muito importante e demonstra que os 4 milhões de euros de exportações do agroalimentar para Andorra têm espaço para crescer. Se nós crescemos 10% ao ano, o que investimos terá retorno, seguramente. Quais são os produtos pelos quais eles mostram mais interesse? Claramente... Ou subcategorias, como sim, mas há pouco. O vinho verde. O vinho verde? Os sumos, curiosamente. Os néctares. Os enlatados. O feijão, o grão. Os enchidos. O café. O azeite. O café, que nós não somos produtores, não é? De facto, mas somos especialistas Exato. na torrefação e não somos produtores, porque não temos condições naturais climáticas para o fazer, mas eu diria que o café, o vinho, o azeite, os sumos, as conservas muito importante, são produtos que estão já consolidados em Andorra e que vão continuar. Fale-me também um bocadinho, por favor, sobre a vossa iniciativa de promoção nos Emirados Árabes Unidos, na primeira edição da Portugal Foods @me. Aquilo nós chamamos a Portugal Foods @me. Os Emirados são um mercado que não pode ficar de parte dos horizontes do agroalimentar português. Porquê, Sr. Doutor? Eles compram tudo e, portanto, se eles compram tudo, nós também temos de ter a pretensão de marcar uma posição. É um mercado difícil,
em que a certificação religiosa é importante, nomeadamente por questões da certificação halal, que exige as empresas a cumprir um conjunto de requisitos nessa matéria. Portanto, logo aí há um primeiro crivo das empresas que possam estar nos mercados dos Emirados. É um escaparate para toda a região do Golfo e nós entendemos que Abu Dhabi, numa primeira fase, e o Dubai, numa segunda fase, seriam claramente uma porta de entrada para aqueles mercados. O Portugal Foods @me foi uma iniciativa que deu sequência à presença na feira Cial Abu Dhabi e que pretendeu, num modelo diferente, convidar decisores e cadeias de supermercado a conhecer numa ação direcionada e personalizada um conjunto de produtos que se entenderam estar estruturados para aquele mercado. E foi a primeira vez que o fizeram? Foi a primeira vez que fizemos e é um modelo que queremos repetir porque as feiras são importantes quando nós verificamos que o leque de consumidores é elevado. Quando verificamos que, em determinados países, a decisão passa por um número restrito de operadores, nomeadamente países que estão muito regulamentados na importação, a abordagem direta passa a ser um elemento fundamental. E quando nós repetimos a ação de feira, percebemos que tem que haver um follow-up da feira. E nada melhor que a meio do ano fazer uma nova abordagem, mas aí já direcionada aos contactos da feira. Um reforço, uma demonstração clara de que nós estamos a investir no mercado. E essa ação é demonstrativa. Neste momento, na próxima semana, vamos ter a presença na feira. Portanto, o que significa que no espaço de um ano nós temos 3 abordagens ao mercado. E isto permite que Portugal comece a ter capacidade negocial nesses mercados. Os vídeos também permitiam um bocadinho isso, não é? Dar continuidade aos eventos. Muito importante isso. Muito importante e no caso concreto dos Emirados também há uma particularidade. A Portugal Foods está a estabelecer um conjunto de acordos nesses mercados, também com muito apoio do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Estado da Alimentação, ao nível da transferência de conhecimento. E o que nós estamos a fazer nos Emirados é vender a relação das universidades com as suas congêneres. Portanto, esta dinâmica de identificar algum tipo de estratégias comerciais para mercados específicos também é muito importante. Como dizia no início, muitas vezes vender agroalimentar pode exigir vender tecnologia e conhecimento. E os Emirados, mais uma vez, a exemplo daquilo que falávamos sobre a Coreia do Sul, é um mercado que também está muito ávido deste conhecimento. Há pouco disse-me que as cadeias de distribuição são lá fora o canal de distribuição principal das empresas portuguesas, mas também as nossas marcas estão disponíveis noutros canais de distribuição ou não? Sim, o Horeca, por exemplo, se nós falarmos no vinho e no azeite, é muito importante que o produto não esteja apenas na prateleira do supermercado, mas que os influenciadores do consumo, por exemplo, nos restaurantes, que permitam. E, portanto, a Portugal Foods entende que há um caminho, também ao nível do Horeca, para fazer para um conjunto de empresas. O importante é nós adaptarmos a tipologia da oferta com os mercados e as necessidades. Por exemplo, nós estamos a estruturar a presença numa feira setorial do Horeca, em França. Porquê? Porque entendemos que o Cial Paris é muito uma feira para o supermercado, para o grande consumo, mas a área da distribuição de retalho, de Horeca, é muito importante. Portanto, se houver uma feira específica e que possa ser a forma de chegar ao consumidor, ao decisor, nós devemos estar. Portanto, nós vamos adaptando as nossas ações ao perfil das empresas que querem investir no determinado mercado, em conjunto com o perfil do comprador. Assim como os produtos têm que ser adaptados ao mercado onde vão ser vendidos, não é? É fundamental. Ou seja, não vale como é que se faz esse trabalho? Através de um observatório. A Portugal Foods, quando se mobiliza para uma iniciativa num determinado território, tem ferramentas que observam as tendências desse território, as necessidades, aquilo que os nossos concorrentes estão a fazer, e nós tentamos demonstrar às empresas que querem investir o que é que se faz, como é que se faz a rotulagem, como é que se comunica, quais são as preocupações com um conjunto de ingredientes, de forma a que a empresa não invista pensando que é um mercado interessante,
mas as regras daquele mercado, afinal, são outras. E, portanto, é muito importante, não vamos para os Emirados com carne de porco, portanto, mas vamos com empresas de derivados de carne. E aí, os derivados da carne de aves é muito importante. Portanto, há que ser sensível a isto e claramente perceber que os produtos têm que ser apresentados como o mercado os compra, não é como nós queremos. Porque a própria dosagem da embalagem é muito importante. Há mercados, se nós aqui consumimos 1 kg de arroz, a unidade de compra, se for para o Brasil, são 5 kg e 10 kg de arroz, os sacos. Portanto, há toda esta dinâmica que é preciso perceber e adaptar-se a ela. Gostava agora de falar um bocadinho sobre a presidência do Euroagri, que foi assumida no início de setembro pela Portugal Foods e pelo ISA, o Instituto Superior de Agronomia. A que se deveu a escolha de Portugal? Como é que surgiu o nome de Portugal para a presidência do Euroagri? E que estratégia de dinamização é que foi desenvolvida? Portugal tem a presidência durante um ano. Mas candidatou-se a isso? Candidatou-se, é uma candidatura que foi promovida pelo ISA. Foi uma escolha unânime dos 43 países que estão presentes no Euroagri e é claramente a oportunidade de Portugal procurar a partilha de conhecimento e de projetos de investigação e desenvolvimento com outros países, porque cada vez mais as empresas portuguesas têm que estar disponíveis para desenvolver projetos europeus. E ter a presidência da Euroagri durante um ano, e temos como presidente hoje João Silva, que é um homem bastante conhecedor da realidade das empresas, permite facilitar este nível de contacto, esta transferência de conhecimento entre as empresas, as universidades portuguesas e europeias. Qual poderá ser o potencial para o nosso país dessa sinergia, não é? É sempre muito importante, porque, veja, há preocupações comuns à indústria e muitas vezes, em determinado país da Europa, está a desenvolver-se um determinado projeto de investigação que também se adapta àquilo que são as nossas necessidades e às necessidades da nossa indústria. A oportunidade de partilhar o investimento e de disseminar o conhecimento, isto é um incentivo muito importante a que as empresas façam a investigação e, portanto, naturalmente o retorno é sempre medido a médio prazo, mas é facilitador estes projetos porque torna mais fácil o investimento de cada uma das empresas. No ano passado ganharam também um prémio com o projeto Love at the First Bite. Que trabalho é que valeu este prémio à associação? Como é que foi? Esse prémio é, acima de tudo, o corolário, o resultado de 3 anos de trabalho. E é também, os prémios são sempre muito interessantes quando recebemos, mas no dia seguinte nós esquecemos dos prémios, porque temos que trabalhar e continuar a trabalhar mais para voltar a receber mais prémios. Mas, de certa forma, há uma certa responsabilidade crescida, não é? Há um aumento de responsabilidade porque nós temos um bom exemplo de um Papa Prémios, que é o nosso Cristiano Ronaldo, que diz que eu quero ganhar mais prémios, porque se os ganha individualmente, também os está a ganhar coletivamente. E é motivador. E é motivador. E, portanto, esse reconhecimento demonstra que o país tem que ter estratégias coletivas, que, de facto, somos mais fortes se estivermos juntos. A Portugal Foods, ao ser reconhecido com esse prémio, é claramente um prémio das empresas, que só foi possível porque se juntam e porque acreditam que desta forma são mais dinâmicas. Essa é a vossa filosofia? É claramente a nossa filosofia. Qual é neste momento o top 3 dos mercados internacionais que importam mais produtos agroalimentares e porquê? Ouça, nós temos um mercado incontornável que é a Espanha. Está aqui ao lado, é um grande... Mas que também são produtores por excelência. São produtores, são nossos concorrentes, mas exportadores. São muitos exportadores, têm um caminho de organização na exportação muito mais longo que o nosso, portanto já passaram Mas etapas. seguem a mesma filosofia? A Espanha é um exemplo claro do que é a cooperação empresarial para a exportação e para a promoção externa. E, portanto, há que olhar para os bons exemplos. Portanto, nós não temos que inventar a roda se verificarmos que há modelos que funcionam e que se adaptam à nossa realidade. E Espanha, de facto, é um belíssimo exemplo da promoção coletiva.
E, portanto, Espanha é um cliente, portanto... Continua no top 3, portanto, continua no top 1, claramente. É número 1. Angola é um mercado muito importante, nomeadamente para os derivados de carne. O Brasil é o maior importador. Portugal é o maior exportador de azeite para o Brasil. Portanto, nós somos o 5º exportador mundial de cereja, por exemplo. Mas a Alemanha e a França são mercados muito importantes. Mas aquilo que é importante assinalar é que o crescimento das exportações é cada vez mais pela abertura de novos mercados. E aqui também não podemos deixar de fazer uma referência àquilo que é o papel da nossa tutela, do nosso governo, que é um papel de facilitador e de criador de condições para nós possamos exportar mais. E muitas vezes nós não exportamos para determinados países porque há barreiras, muitas vezes burocráticas, de dossiês de homologação que se vão arrastando e arrastando. Por exemplo, nós não podemos exportar já o referi, para a África do Sul, carne e derivados. Para a China, só muito recentemente é que podemos exportar laticínios. Isso é um trabalho que tem que ser feito pelo Governo? É um trabalho muito, primeiro, de diplomacia económica e depois de um trabalho de base da Direção-Geral da DGAV, de Agricultura e Veterinária, que tem que ser capaz de mobilizar os recursos necessários para que os dossiês possam ter seguimento e possamos ficar homologados para exportar. Quais são os produtos estrela portugueses do setor agroalimentar lá fora? Há, assim, 2 ou 3 produtos que sejam top de vendas, por exemplo? Nós sabemos que o azeite e o vinho são claramente top. Mas as frutas e os legumes hoje têm um volume de exportação de 1.000 milhões. As conservas têm nos mercados externos o seu mercado natural, não é? E, portanto, aquilo que nós verificamos é que cada vez mais estes produtos, a que chamamos produtos âncora, e estas empresas que representam estes produtos e têm tradição e têm história nos mercados externos, a que chamamos de empresas locomotiva, têm que ser capazes de alargar a base de produtos exportáveis e de empresas exportadoras. Muito bem. Termina assim a primeira entrevista do Hiper Super. Muito obrigado ao nosso convidado e até à próxima.